Então, chegando mais gente aí. Então a gente vai iniciar, não é? Eu não tive como organizar uma devolutiva para vocês da atividade que vocês me mandaram. Até porque não recebi muitas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Recebi apenas 9 atividades. Assim, não foi nem a metade. Então, eu vou dar uma devolutiva quando eu tiver mais elementos, né? Para poder fazer aquela conversa mais sistematizada, a partir do que eu estou vendo, né? Ou lendo e compreendendo a partir dos escritos de vocês, tá? Então, só retomando, na última aula, a gente meio que fechando ali a filosofia moderna, né? A filosofia moderna, e aí trabalhamos com os filósofos das correntes filosóficas que a gente vinha estudando nas videoaulas, né? A saber, as correntes. Boa noite, professor. Boa noite, Áurea. Boa noite. A saber, as correntes filosóficas da modernidade são o racionalismo, né? Que propõe uma ideia do conhecimento verdadeiro provém da razão, o empirismo, que propõe uma... Deixa eu botar aqui o pessoal para entrar. Tá entrando aí. Edna e a Jéssica e a Maria da Conceição. Ok. Então, e o empirismo, que propõe uma ideia de que o conhecimento verdadeiro provém das experiências, né? E essa disputa entre as duas correntes, e que alguns filósofos vão ser radicais, dizendo é essa e pronto, outros vão dizer é essa e pronto, e alguns filósofos que vão dizer não, é possível a conciliação das duas formas de produção de conhecimento, né? Da formação do pensamento. E depois a gente tem o iluminismo, que vai propor exatamente isso, que é possível trabalhar com as duas, mas vai enfatizar o racionalismo. Vai enfatizar o racionalismo, principalmente a partir de Kant, né, de Immanuel Kant, vai enfatizar o racionalismo, mas não desconsidera o empirismo. Então a gente viu esses filósofos, vários, né? Quantas vezes a gente ouve vocês na videoaula, nos vídeos, a gente vai destacando elementos diferentes. Então, depois que eu coloquei os vídeos que chegaram por último, eu mandei lá o link para vocês, eu fui escutar novamente, eu ouvi vocês novamente umas 2 vezes, com calma agora, né? Para extrair, né, os elementos que vocês conseguiram extrair da leitura, das videoaulas, a compreensão, né? E alguns com uma compreensão muito boa, outros mais ou menos. É importante ler, né? É importante assistir a videoaula. É aquilo que eu estava falando hoje. Hoje não, fiz uma reflexão lá no grupo, né? Não tentem fazer as atividades simplesmente por fazer, porque o professor, por mais burrinho que seja, né? E a gente vai perceber quando o aluno não tem muito embasamento para fazer atividade. O professor consegue perceber quando o estudante ele lê o texto. Lê o texto para fazer essa atividade. Ele assistiu a videoaula para fazer a atividade. A gente sabe, né? Às vezes a gente não vai lá dizer, olha menino, você não... Porque nós não estamos lidando com meninos,
nem com meninas, né? Estamos lidando com acadêmicos, universitário, que é uma outra dinâmica, né? Embora eu ainda tenha essa preocupação de ir lá no PV, de mandar atividade, né, de saber como é que tá a tua vida, por que que não fez isso. Eu ainda faço isso, porque eu sou pedagogo também, né? Então, essa questão é interessante e eu fiz essa reflexão, né, no sentido de dizer, olha, o professor planeja a aula, seleciona o texto, elabora a videoaula, organiza a atividade. Não é porque quer ser mal e maltratar vocês, não. É porque tem uma intencionalidade pedagógica, tem uma intenção de aprendizagem aí. Aí quando chega a atividade, às vezes a atividade é até grande, robusta, né? Mas a gente sente, esse bem aqui não lê o texto. Esse aqui não me ouviu na videoaula. A gente sabe. Então, essa preocupação de qualificar. Porque em algum momento na história, esse conhecimento vai fazer falta na sua vida. A história não perdoa, viu? A história não perdoa. Eu vou fazer atividade aqui, o professor, não, tranquilo, vamos embora, toca pra frente. Mas em algum momento a história vai cobrar de você, tá? E aí se ela vai te cobrar e tu não tiver como dar, aí danou-se. Enfim, só essa reflexão. Bom, aí eu recebi... Professor, aproveitando o senhor, perdão, é porque eu quero comentar algo. Hoje à tarde eu conversei com uma colega de turma e estava falando justamente sobre isso, do seu interesse por nós, né, para a gente realmente aprender o conteúdo, da gente, que o senhor destaca bem, que o senhor explica bem, tem essa preocupação, lhe parabenizar quanto a professor, pedagogo. Eu acho muito assim, importante a forma que o senhor nos ensina e nos instrui, tá entendendo? E assim, eu tive professores de filosofia que eles me deixaram, foi com trauma. Por isso que eu, assim, de filosofia, de sociologia, eu tinha trauma quando a pessoa falava assim, filosofia e sociologia, eu tinha assim, parecia que a pessoa queria até me matar. Mas, enfim, perdão a brincadeira, mas é isso que o senhor passa pra gente, essa segurança que o senhor sabe o conteúdo e que a gente realmente vai aprender. Aquelas pragas nem sabiam ensinar direito, né, Árvore? Brincando. Aqueles horrorosos. Aqueles horrorosos, né? Tô brincando, gente, mas é isso, né? A reflexão aqui não é para chamar a atenção de ninguém. A gente não chama atenção, a gente chama para reflexão, tá entendendo? E que não serve para uma grande maioria daqui da turma, mas serve para algumas pessoas, né, que talvez não entenderam ainda a dinâmica, né, de uma formação acadêmica, tá? Então fica aí a reflexão para a gente pensar, ok? Então a gente vem construindo essa ideia sobre a filosofia moderna, né, a partir dos filósofos. Melhor, primeiro eu falei um pouquinho das correntes e depois fomos destacar os filósofos de cada corrente a partir do vídeo, né, dos vídeos de vocês. Muito engraçado, interessante. E depois retomamos para as correntes com o texto que eu pedi para vocês lerem e com a videoaula que eu mandei para vocês e essa atividade que chega, né? Que chega. Me chegaram umas duas, mais ou menos assim, que eu pedi para que as pessoas reorganizassem, tá? Hoje o professor tá mal. Eu pedi para que acho que duas pessoas, olha, tá mal organizada bem aqui, quando não me satisfaz. Mas outras que a gente vai lendo, né, eu vou gostando. E esse negócio de aula online, os alunos não tem hora, não tem dia, e vai mandando as atividades. E aí, onde a gente está, a gente vai acompanhando. E eu, como sou meio cegueta, para facilitar esse processo para mim, até ampliei o meu celular, né, utilizando um enorme
para eu poder fazer as minhas leituras aonde eu tiver, enfim, para facilitar, né, esse semestre que tem essas aulas remotas. Mas bem, aí a gente voltou para as correntes e estamos finalizando, né, recebendo as atividades. Quem ainda não enviou, poderá enviar. Só que é ruim ficar muito atrasado, porque a gente inicia um novo conteúdo e fica aquele pendente. Então, a pessoa nunca consegue organizar direito na cabeça as ideias. Porque eu ministro essa disciplina de uma forma didática, de que um período vem sucedendo ao outro, né? Então, vocês já perceberam que tem uma dinâmica, né, de ministração do conteúdo, que um vai meio que precisando do outro, para as coisas ficarem claras na nossa cabeça e compreender melhor. Professor, Tá? Oi. eu não sei se o senhor falou sobre a P2, que eu não lembro, como é que vai ser trabalho? A P2. Então, falando sobre P2, eita, muita gente está vindo me procurar, professor, eu estou reprovado. Tá não, ainda não tá não. Não tá porque agora que nós temos uma nota que é da P1. Todas as atividades que nós fizemos, juntou, extraímos uma nota, que é a P1, primeira etapa que a gente chama. Então, por exemplo, o indivíduo tem 10, ficou com 10 nessa nota primeira, juntando tudo e a prova, ficou com 10. Como não fechou o semestre, essa nota vai ser dividida por 2, porque o sistema recebe 2 notas. Mas a gente só tem uma até agora. Então vamos imaginar, você tirou 10 comigo. Esse 10 vai ser dividido por 2, que vai dar 5. 5 não é uma nota aprovativa, vai aparecer reprovado lá. Porque ninguém está aprovado ainda mesmo, só quando terminar a disciplina. Aí nós estamos estudando até finalizar a P2. Aí se tirar mais 10, aí sim, pode ter 10 mais 10, 20. 20 dividido para 2, 10. Eba, tua nota vai ser 10, tá? Então, se aparecer lá, reprovado no sistema, sim, ninguém está aprovado ainda, porque a gente tem um monte de coisa para fazer. E sobre a P2, o que vamos fazer? Bom, possivelmente não faremos avaliação escrita, objetiva e tal. Temos uma outra proposta, não vou dizer agora, está dentro do conteúdo que a gente está estudando. Mas essa coordenação, todo dia muda, todo semestre muda as coisas, né? Então, não sei qual é o procedimento até lá. A princípio, não teremos uma avaliação daquele formato. A princípio, teremos um seminário tal, que depois eu vou explicar para vocês, tá? Essa é a minha ideia. Se mudarem, aí a gente, né, dá uns gritos, mas faz assim mesmo. Entendeu? Professor, e esse documento que o senhor mandou aqui, que diz que é uma questão de discussão? Vou já explicar. Ah, tá bom, obrigada. Tá? Mas daqui a pouco eu vou falar sobre ela, que eu mandei aí para facilitar a visualização, que é um pouco grande. Não se preocupe. Então, isso a gente vai meio que fechando. A filosofia moderna, muito importante, necessária, ser apropriada, porque é nesse período da história e da filosofia que o conhecimento produzido desde os pré-socráticos, ele vai se tornando ciência, né? Vai se organizando, se estruturando e vai se tornar as áreas do conhecimento ou as ciências que a gente tem, que a gente conhece hoje. E que a gente vai aprofundar um pouco sobre essa história agora na última etapa, na última corrente filosófica, que é um pouco grande também, mas a gente tem aí os 4 encontros e podendo estender mais um lá no finalzinho, tá? Então a gente começa agora trabalhando o período filosófico contemporâneo. Assim, não é que terminou lá e já começou cá, né? A história, ela é processual. As coisas vão acontecendo aos poucos, as modificações, elas vão acontecendo aos poucos. E alguns eventos que começou a acontecer no final da filosofia moderna, né?
com toda essa questão da ciência, dos métodos de investigação, de produção de conhecimento científico, ali com René Descartes, a questão do Francis Bacon, e, enfim, essas correntes que se desenvolvem ali, chega no iluminismo, onde a gente vai ter o que o Immanuel Kant vai chamar de maioridade da razão. A maioridade da razão é como se o pensamento racional amadurecesse. Aí a gente vai ter o iluminismo e aí a gente vai ter toda essa história que vai se desenrolar daqui para frente, tá? Então, o que a gente precisa entender agora para compreender melhor a filosofia contemporânea? A filosofia contemporânea, ela vai se dividir em dois momentos. A filosofia contemporânea no século XIX, né? Porque a moderna vai aí finalzinho do século XIV e vai o século XV, XVI, XVII e XVIII, né? E a gente chega finalzinho do XVIII para o XIX com essa questão da contemporaneidade, que vem até os dias atuais. Então, a filosofia contemporânea, ela pega o século XIX e o século XX, que foi esse que terminou. E vem até os dias atuais, que a gente está o quê? 20 anos só do século XXI. Então, a gente vem até os dias atuais. Então, a gente tem filosofia contemporânea, século XIX, século XX. Dentro da filosofia contemporânea, a gente tem uma ramificação que não chega a ser uma corrente filosófica, mas é uma tendência, que é o que a gente chama da filosofia pós-moderna. Então, a gente teve a modernidade que ficou para trás. Agora, a contemporaneidade. No finalzinho do século XX, mais especificamente aí nos anos 70, né, que acabou, a gente, até agora, a gente tem uma tendência dentro da filosofia contemporânea que a gente vai chamar de pós-modernidade, que não chega a ser uma corrente, ela está dentro dessa corrente contemporânea, desse período contemporâneo, mas é uma interpretação da realidade e do pensamento do ser humano a partir de outros viés que a história não tinha nos apresentado ainda, tá? Que é inclusive uma crítica que faz essa questão da razão. A gente vai ver um pouco sobre isso. Então, a gente vai dividir, a princípio, em dois momentos. Filosofia do século XIX e a filosofia contemporânea do século XX. E aí, uma pequena ramificação, que é a pós-modernidade, que vem até os dias atuais. Tá bom? Então, eu vou fazer uma rápida introdução aqui. E aí, a gente vai ver um vídeo, né, que vai exatamente fazendo essa comparação entre o século XIX e o século XX, que vai ficar bem mais claro para vocês entenderem. Aí a ideia, como é que nós vamos trabalhar esse conteúdo? Eu vou fazer essa introdução agora, né, e com um vídeo também que eu vou propor para vocês, e depois a gente vai fazer eu vou mandar uma videoaula para vocês, claro, né? Sempre tem um complemento da videoaula e vocês vão assistir a videoaula, ler um texto e na semana que vem nós vamos fazer uma roda de conversa sobre a filosofia do século XIX, né? Destacando aí os filósofos e as suas principais ideias. Aí, Áurea, aquele material que eu postei lá no grupo são questões que vai nortear a nossa conversa, tá? Então, a gente vai... Eu tô entendendo agora. A gente vai dividir aquelas questões, cada um de vocês vai ficar com uma, ou cada dois, ou cada três, dependendo da questão. Tem umas questões mais complexas que cada questão vai ficar com uma ou duas pessoas, dependendo. E aí a gente vai conversar. Nós vamos fazer um chá filosófico. Vamos fazer um chá filosófico, uma roda de conversa. Esse famoso chá, e todo mundo fala. Exatamente. A gente quer levar os salgados, as petas, não sei como é que ela chama. Vixe. Professor, Então, oi. esse chá já seria para a próxima semana, correto? Exatamente, Rian. A Rian está aqui conosco, viu? Isso mesmo, Rian. Para a próxima semana,
o chá literário, o chá filosófico, sobre a filosofia contemporânea do século XIX. O que é um chá? A gente vai conversar sobre uma temática e tomando chá. Chá mesmo, chá. Né? Chá e uns petiscos, umas coisinhas assim, e conversando e comendo, e comendo não é comer, é petiscando, né? Enfim, eu vou combinar com vocês ao longo da semana esses detalhes mais práticos, tá? Então, essa é um pouco a ideia para a semana que vem, a gente faz presencial com chá filosófico. É para levar pão, presunto, pão de queijo, quem tiver. Tu quer encher o bucho, né? Ela quer encher o bucho. Eu vou depois... E professor, mas nós da psicologia, eu acho que a gente já é conhecido só por comer mesmo. Vixe, e é porque eu não trabalhei presencial com vocês, porque toda coisinha eu levo comida, garrafa de chá, os biscoitinhos. Aqui de casa mesmo, quando eu vou saindo, agarro a garrafa de chá, os biscoitinhos ali do pote e levo. Mas é bom Professor, isso, né? Oi. Joselma aqui. Sim. Eu queria saber se o senhor vai dividir as perguntas agora na aula, é? Sim, vou dividir as perguntas. Eu queria ficar com a segunda. Fala também sobre romantismo, né? Porque eu sou professora de literatura e aí eu gostaria. Certo. Eu vou fazer a introdução aqui, aí depois a gente vai lá no grupo e vai olhando e eu vou anotar aqui, tá? Mas vamos ver aqui um pouco, depois a gente vê esse detalhe mais prático. Mas tudo bem. Já professor, anotada a observação, viu, Joselma? Bom, então obrigada. Professor, você tá me ouvindo? Oi? Você tá me ouvindo, professor? Tô. A gente vai falar sobre a filosofia moderna ou é a contemporânea? Contemporânea. No dia lá. Contemporânea. Moderna já meio que fechamos. A partir dessa atividade que você fez. Falando nisso, Letícia, o que foi aquilo? Tua atividade está muito boa. Vou utilizar quando eu estiver trabalhando esse conteúdo na próxima. Tem algumas atividades muito boas dos meninos que a gente utiliza. Né? Parabéns para você nessa data querida. Muitos anos de vida. O João Rian me ajudou muito também. Foi? João Rian é nosso discípulo. Tem outros muito bons também, viu, gente? Eu destaquei o da Letícia porque ela falou e eu lembrei que eu li ele já agora à tarde. Então, filosofia contemporânea. Filosofia contemporânea. Contemporânea é do nosso tempo, tá? Século XIX e XX. Quando a gente fala em filosofia moderna, a gente acha que é agora, que estamos na modernidade. Né? Não, a modernidade ficou para trás. Agora estamos na contemporaneidade. É o tempo que nós estamos agora. É período contemporâneo. Que tem o século XIX e o século XX. Então, todo mundo aqui ou nasceu no finalzinho do século XX ou já nasceu no XXI. Né? Então, é contemporâneo. Então, eu, por exemplo, nasci no final do século XX. Não precisa dizer, né, os detalhes, para não calcular. Então, para não calcular, porque está aparecendo aqui, né, já diz que é 40. Por isso que é bom com a máscara, que cobre um pouco. Bom, vamos lá. Então, a filosofia no século XIX, essa contemporaneidade, a partir do século XIX, ela vai se desenvolver a partir de um contexto histórico, político e social. A gente sempre traz o contexto, sempre trazemos o contexto para a gente entender como foi que esses pensamentos se desenvolveram. Veja, esse conteúdo daqui para frente, nós vamos trabalhar com esse livro. Aquele digital que vocês têm, ele é mais resumido, essa parte final da filosofia. Então, eu gostaria que vocês adquirissem esse livro na biblioteca
para fazer a leitura. Eu também tenho o PDF e vou disponibilizar, mas nem sempre tem a mesma qualidade. Ah, professor, mas tem aquele que a gente estava usando. Não, deixa ele lá descansando um pouco, nós vamos trabalhar com esse, tá? Porque esse conteúdo, naquele outro livro, nesse aqui, que a gente vinha trabalhando, que eu tenho ele também em PDF, e esse não tem em PDF. Mas nesse livro aqui, esse conteúdo está resumido. Eu prefiro a gente trabalhar esse conteúdo nesse aqui, que é o mesmo, só que é uma outra edição, e os autores vão fazendo algumas alterações, tá? Então, esse material que eu vou apresentar para vocês já é dele. Então, a filosofia contemporânea, século XIX e século XX. Duas coisas que diferencia bastante esses dois séculos. Por isso que se divide em dois séculos. As outras correntes, a gente não viu muito essa divisão pelos séculos. Mas aqui a gente vai ver por quê. No final do período moderno, há uma grande exaltação do conhecimento científico, a elaboração de ideias científicas, no final do século XVIII, ali finalzinho da modernidade. E isso chega no século XIX de uma forma extraordinária. O século XIX vai ser o século das luzes, vamos dizer assim. Então, há uma grande valorização da ciência. Há uma supervalorização da ciência. Tudo era a base da ciência, né? Então, o homem deposita suas crenças, suas certezas na ciência. E durante esse século XIX, há um grande, né, processo de evolução e de desenvolvimento do conhecimento científico. Isso é bom, né? Isso é interessante. Porém, toda essa possibilidade do homem utilizar o conhecimento científico ao seu benefício, no século XX, isso começa a mudar. O século XX vai ser o século das incertezas, porque todo esse conhecimento que o ser humano produziu no século XIX, ele vai ser utilizado agora no século XX como um elemento, né, de destruição. Então o homem começa a desacreditar, né, no poder da ciência, porque a ciência é utilizada para fazer o mal. No século XX, por conta da ciência também, pela ignorância do homem, pela ganância do homem, o homem vai utilizar os artifícios científicos e vai promover duas guerras mundiais. Duas guerras mundiais vai acontecer no século XX. No século XX, a população aumenta de forma, né, extraordinária. E essa crença de que a ciência ia dar conta de produzir alimentos, de garantir a vida para todas as pessoas que iam nascendo, né, isso não acontece. Pelo contrário, o ser humano vai utilizar da ciência para produzir genocídio, né, para matar os outros, para provocar doenças, para explorar a natureza, para criar armas químicas e biológicas, né? E nisso ele está se matando, e matando o outro, e matando a natureza. Então o século XX é marcado pelo que a gente chama de incerteza da ciência. A ciência se tornou má, quer dizer, não é a ciência em si, a forma como o ser humano vai utilizar a ciência no século XX é uma forma perversa, né? Para promover a miséria, utilizando disso também, utilizando como artifício o sistema capitalista que vai se desenvolvendo no final do século XVIII e o século XIX. O sistema capitalista dá um salto extraordinário, porque a ciência também vai se desenvolver.
Aí a gente vai ter Revolução Industrial, Revolução Francesa, um monte de coisas que vai impulsionar o desenvolvimento da ciência, mas também vai impulsionar a ganância do homem. E aí o homem, no século XX, começa a utilizar desses artifícios científicos para, né, fazer coisas que não deveria, né, para promover a desordem, né, a matança de animais, de árvores, de rio e principalmente de seres humanos, com 2 guerras mundiais e tantas guerras frias que não são tão frias assim, né, e que perdura aí do século XX e entraram também agora já no século XXI. Então, a gente sempre que fala da filosofia contemporânea, a gente está tentando estabelecer essa dicotomia, essa distinção entre os 2 séculos, porque que é o XIX, tem essa confiança, né, essas certezas da ciência, e o outro, o século XX, tem essa incerteza por conta dessas coisas que vai acontecendo. Mas bem, o século XIX a gente tem o quê? Como uma grande ideia, né, de contextualização, a industrialização. Processo de industrialização que acontece na Europa, né, no Brasil foi 100 anos depois. Tudo no Brasil acontece 100 anos depois da Europa, né, dos países mais desenvolvidos. Então, o que acontece? Assim como um grande pano de fundo da história, o processo de industrialização. Quando o homem cria, por exemplo, a primeira máquina, a máquina a vapor, né, a Maria Fumaça, e daí em diante não parou mais o processo de evolução, de construção de máquinas, a ponto da gente chegar hoje com um celular, com um chip bem pequenininho que a gente guarda muitas informações. Então, parte dali. Então, o processo de industrialização também é impulsionado pela construção das primeiras máquinas. Mas esse processo de industrialização traz consigo vários conflitos sociais, porque a indústria vai mudar a forma de produção, né? E aí a gente vai ter nitidamente a consolidação do sistema capitalista. O sistema capitalista é um modo de produção, mas ao mesmo tempo é um sistema político e econômico baseado na produção de mercadoria, na produção de capital. No sistema capitalista, o mais importante é o capital, não é o ser humano. Por isso, a industrialização vai promover conflitos sociais, porque o sistema capitalista começa a explorar de forma mais conhecida de nós, começa a explorar o ser humano e começa a explorar a natureza. A natureza para extrair a matéria-prima, para fazer as mercadorias, produzir mercadoria. E quem vai fazer isso? O ser humano. Aí o ser humano é obrigado a vender a sua força de trabalho para poder sobreviver, aqueles que não detêm os meios de produção. Então, no século XIX, o sistema capitalista, esse que a gente conhece hoje, que é perverso, né, ele se desenvolve a consolidação. A Revolução Industrial, que eu já falei, que é a partir da criação das primeiras máquinas, e isso se desenvolve, e o sistema capitalista toma essa ideia e desenvolve máquinas, né, modernas, vamos dizer assim, e começa a manipular a natureza a partir das máquinas que o ser humano consegue. Isso é o processo de revolução industrial. E aí as mercadorias começam a ser industrializadas. Ou seja, uma mesa que um indivíduo fazia todo o processo, do começo ao fim, né? Vamos imaginar, um artesão fazia uma mesa para sua casa, ele, desde a madeira até o acabamento, era ele que fazia, de forma artesanata, de forma manual. Com o processo de industrialização, isso acaba, né? O que vai acontecer? Na fábrica se faz 30 mesas por dia ou mais. Não é só uma.
O indivíduo passava um mês para fazer uma mesa. Agora, em um mês, na fábrica, se faz muitas mesas. Porque o processo é automático. Cada indivíduo vai fazer apenas uma parte da mercadoria. Um indivíduo vai, por exemplo, bater um prego, o outro vai apertar um parafuso, o outro vai pintar, o outro... E aí tem que a gente chama de linha de produção. E isso, né, faz com que as mercadorias sejam produzidas em grande escala, em grande quantidade, de forma industrializada. De forma industrializada. Por um lado, isso é bom, mais coisa, mais gente vai ter acesso. Mas, pelo outro lado, essa mercadoria não vai ter um significado social. O indivíduo, quando olhar para aquela mesa feita nas indústrias, ele não vai se reconhecer como ele se reconhecia no processo de construção manual e artesanal. Então, a Revolução Industrial promove muitas mudanças na cabeça dos indivíduos. E tudo isso, né, vai promover o que a gente vai chamar de inovações tecnológicas. Então, essas fábricas, essas indústrias e essas máquinas, elas vão se modificando, o ser humano, a partir das primeiras máquinas, vão desenvolvendo cada vez mais, aperfeiçoando, e aí a gente vai ter, no século XIX, uma inovação tecnológica. Tudo isso é fruto do conhecimento científico. Mas desenvolveu tanto ao ponto da gente ter um celular, um computador e estar ministrando aula nesse formato que nós estamos aqui. Porém, o capitalismo, utilizando dessa revolução industrial, os elementos tecnológicos, começa a explorar o ser humano a partir do trabalho. Porque quem vai ser dono das fábricas, das indústrias, é apenas uma pequena parcela da sociedade. E aí a gente vai ter os industriais, os capitalistas, os proprietários, os ricos, e quem não tem os meios de produção, que são as fábricas, as indústrias, vai ter o quê? A sua força de trabalho. Aí, para viver, é preciso vender a sua força de trabalho. Trabalhar para alguém, fazer um contrato com alguém para trabalhar para aquele alguém e, em troca, aquele alguém pagar um salário, né? E o salário nunca é compatível com as tuas horas de trabalho dedicada, né? Então, eu costumo dizer, a gente vai ver isso mais para frente, estiver trabalhando o materialismo do Karl Marx. Então, na filosofia, a gente entende duas classes sociais, que se definem muito bem aqui: os ricos e os pobres. Os empresários, latifundiários, industriais, a burguesia, que a gente chama, e o trabalhador. Então, isso aqui vai ser 3 dias de confusão. Então, o ser humano passa a ser explorado a partir do seu trabalho. Porque quem não tem os meios de produção vai ter que trabalhar para quem tem. Então, ele é trabalhador. Quem não tem os meios de produção é trabalhador. E quem tem os meios de produção não é trabalhador. Quem vive do trabalho do outro não é trabalhador. Então, nessa análise, a gente tem duas classes sociais. Quem trabalha para viver e a outra que vive do trabalho dos outros. Duas classes, né? Inclusive, a gente tem a ideia, né, nessa sociedade capitalista de, por exemplo, quem ganha 5 mil reais, quem ganha 10 mil reais, tem um carro, uma casa e vive mais ou menos confortável, acha que é rico. Não é. Você ganha 10 mil reais como? Trabalhando. Então você é trabalhador. Se você tiver os meios de produção, aí sim. Se você vive do trabalho dos outros, você não é trabalhador. Você é capitalista, industrial, burguês e tal. Se você vive da tua força de trabalho, então você é trabalhador. Não, professor, mas eu ganho 10 mil, eu ganho 15 mil. Ganha como? Trabalhando. Então você é trabalhador. E muita gente não sabe disso.
Inclusive, nesse momento, no nosso país, com essa confusão toda da política, as pessoas defendendo ideias capitalistas simplesmente porque ganha 5 mil reais e tem um carro e tem um pequeno comércio, algo do tipo, e acha que é da burguesia. Menino, te enxerga, tu é trabalhador, né? Então, mas isso é o sistema capitalista que faz a gente acreditar que não é da classe trabalhadora, que não é pobre, e a gente acreditando que não é dessa classe, a gente não vai incomodar os outros. Por isso o sistema capitalista criou essa ideia de classe média baixa, classe média alta, classe média em ascensão. Tudo isso é balela do sistema capitalista. Ou você tem os meios de produção, ou você tem a força de trabalho. Simples assim. Né? É só para confundir mais, né, professor, no caso. É para a pessoa, Áurea, achar que eu sou classe média alta, classe média em ascensão, então eu vou me conformar e não vou brigar pelos meus direitos. Não vou brigar com a política, não vou brigar com ninguém. Estou conformado. Tem a falsa ilusão de que é de uma elite, que tem dinheiro. Não tem, filho. Você pode até ter, mas é trabalhando? É trabalhando. Oi, Bruno. Tem até pessoas que ganham um salário mínimo defendendo certas ideias. Pois é, não é? Exatamente. Pessoa que ganha um salário mínimo e fica defendendo ideias que são ideias que exploram quem trabalha, né? Que explora quem trabalha. Porque o sistema capitalista deu conta de inculcar na cabeça das pessoas que ganham 10 mil reais e viaja, e estuda, e tem uma casa e acha que é rico. Não, é uma questão de dignidade humana. Todo ser humano, né, precisa de uma casa, precisa estudar, precisa viajar, precisa ter um carro. Isso é uma questão de dignidade humana. Isso não faz de mim dono de uma empresa. Eu não sou dono de uma empresa. Eu ganho 10 mil e vivo assim, mas eu tenho que ter consciência de que eu ganho esse dinheiro trabalhando, vendendo a minha força de trabalho. Então, o sistema capitalista vai explorar o ser humano, mas vai fazer com que o ser humano não se perceba explorado. Aí a gente tem a burguesia empresarial versus os trabalhadores. Pronto. No sistema capitalista isso está muito bem definido, só que o capitalismo utiliza de todas as artimanhas, inclusive da educação, da televisão, de todos os meios, para fazer os pobres acreditarem que não são pobres, porque tem um celular de última geração, né? Porque usa uma bolsa da Carmen Steffens, porque comprou um carro importado. Sim, ele ganha 10 mil, 15 mil, 20 mil, mas é trabalhando. Estão entendendo? Aí a gente tem essa briga muito... Professor. Oi. Mas e como que, eu não me recordo, como que vivia as pessoas anteriormente ao capitalismo? Não era da mesma forma, não eram manipulados pela igreja, eram analfabetos. Como que eles viviam? Exato. Eu acho que nas primeiras aulas eu fiz um pequeno exercício com vocês para a gente entender. Ao longo da história, houveram 4 modos de produção. O Marx, um filósofo alemão contemporâneo, que nós vamos conhecer ele, o que mais influencia nesse pensamento social e político, né, o Karl Marx, ele vai dizer que houve na história 4 modos de produção. E ele vai dizer que o modo de produção de uma sociedade é que determina as suas relações. O primeiro modo de produção que a gente teve foi o primitivo, sociedade antiga, né? Nos primórdios lá da humanidade, nas sociedades tribais. Era primitivo. As pessoas viviam em comunidade, em tribos, e não produziam muita coisa. Produziam apenas o necessário para viver. E o que elas produziam, elas repartiam entre si. Elas viviam em comunidade. Esse sistema também chama de sistema comunal. Pode Mais ou menos igual aos índios. Sim, parecido.
né? Esse sistema se chama comunal ou comunismo. Comunismo. As pessoas têm medo do comunismo porque o comunismo é repartir em partes iguais. Então, quem não tem riquezas, fortunas, não tem que ter medo de comunismo, não. Quem tem que ter medo de comunismo são os ricos, que pode ter a sua fortuna ameaçada. Mas, bem, o primeiro modo de produção foi o comunismo, lá na Idade Antiga, onde as pessoas produziam só o necessário para viver e repartiam entre si. Comungava. Comungar é repartir, de comunal, de comunismo, tá? Quando um grupo de indivíduos na sociedade primitiva conseguiu produzir mais do que precisava para viver, né, é o excedente que a gente chama, esse grupo de indivíduos começa a acumular riquezas. Produziu mais do que precisava e começou guardando ali. Daqui a pouco ele ia trocando isso por terra, por ferramentas, e foram ficando mais ricos. E essa riqueza foi aumentando a ponto dele assumirem o comando da sociedade, e quem não ficou rico teve que trabalhar para quem era rico. Isso começa no finalzinho do comunismo aí da Idade Antiga. E aí a gente vai ter um modo de produção escravista. Um modo de produção escravista, que vai até aí um pouco da Idade Média. Na Idade Média, quando o escravismo, que é o segundo modo de produção, não consegue mais se sustentar, a gente tem o feudalismo, que é isso que a Graciele está falando. Durante muitos séculos, principalmente no período de dominação da igreja, a gente teve um sistema feudal. O sistema feudal, o indivíduo não era mais escravo amarrado, né, fisicamente, mas era amarrado pela consciência, porque não tinha onde trabalhar. Então ele era obrigado a ficar trabalhando nas propriedades dos seus senhores. Em troca, ele tinha um pedaço de terra para desenvolver e produzir ali o necessário para ele viver, mas tinha que trabalhar para o servo. Tá? Então isso vai durante muitos séculos, esse sistema feudal. Quando acontece esse processo de construção de um conhecimento científico, o iluminismo, e isso vai perdendo e vai nascer exatamente o capitalismo, que é o que a gente tem até hoje, tá? Então, só para a gente entender, Graciele, houveram 3 modos de produção antes do capitalismo. Se a gente for analisar direitinho, os outros modos de produção anterior, escravismo e feudalismo, já era capitalista, só não tinha esse nome ainda, né? Com exceção do primitivo, que não era antes do ser humano produzir mais do que precisava. Então o ser humano sempre foi explorado, só vai mudando os nomes, né? Professor, Oi. Claro que claro, na certeza que eu não tenho conhecimento do senhor, mas eu acho que o primeiro lá, o primitivo, comunismo. O comunismo, ele só não tinha pessoas que mandavam, que tinham poder, porque ainda era muito no início. Mas hoje eu acredito que se existir o comunismo, vai ter os ricos do mesmo jeito. Exato. Não, a sociedade está corrompida. Né? A sociedade está corrompida, isso mesmo, Graciele. Eu quero ver quem que quer viver. Eu tenho um pouquinho aqui, eu te dou ali, eu tenho um negocinho ali, depois que descobriu que mandar e ter o poder é muito melhor. Exatamente. Então, o comunismo só existiu exatamente, Graciele, enquanto o ser humano não conseguiu acumular riquezas. Quando conseguiu acumular e sentiu esse poder, né, e tal, aí começa a manipular o outro, mandar no outro, aí ao longo da história sempre foi assim. Hoje, para construir um sistema desse, é preciso, nem sei, né, o que é preciso fazer, porque o ser humano foi corrompido ao longo da história, né? Então, gente, vai terminar aqui, para não cortar o raciocínio, eu vou abrir a outra sala e já mando, tá? Para vocês, para a gente não cortar o raciocínio mais. Certinho? Certinho, professor.
Porque sim, adeus. Voltando. Certo, vamos voltar, né? Retomando o raciocínio. Então, foi nesse contexto que vai se desenvolver, né, a filosofia contemporânea do século XIX, mais especificamente, tá? Então, uma outra ideia ligada a esse desenvolvimento filosófico desse período é a questão do progresso, tudo isso traz progresso, né, a partir da ciência, da Revolução Industrial. Então, para a sociedade, para o ser humano, e é fantástico tudo isso que está acontecendo. A gente chama de progresso, né? Mas, ao mesmo tempo, esse progresso, ele promove a desumanização do ser humano, tá? Então,
Porque o progresso foi se deu assim a duras penas, né? A partir de um processo de exploração da natureza e principalmente de exploração do ser humano de forma mais sofisticada, né? Que é aí a estrutura do capitalismo que explora as pessoas e ao mesmo tempo as pessoas não conseguem se perceber exploradas. Então é o progresso e desumanização. Fica parecendo que quanto mais a gente se desenvolve, mais a gente se desumaniza. Porque, veja só, esse conhecimento científico serviu para quê? A gente já falou vários desastres que aconteceram. Mas, por exemplo, hoje, o homem sapiens, que é o homem super inteligente, né? O que a gente faz? Por exemplo, na nossa casa, a gente constrói um muro de 3 metros de altura e coloca a cerca elétrica, ainda tem um cachorro valente ali. Então, quando a gente olha um cenário desse, a gente fica pensando, poxa, esse povo estão se escondendo de um animal muito feroz. Não é. Está se escondendo de quem? Do próprio homem. Esse é um processo de desumanização, né? Onde o ser humano precisa se esconder. O ser humano precisa se esconder uns dos outros. Então, eu vejo muito isso, né? Quando olho para uma casa bonita na cidade, bacana, e aí essa casa tem um muro altíssimo, com cerca elétrica, ainda coloca a plaquinha, cão brabo, né? Então a gente fica pensando assim, nessa reflexão filosófica, poxa vida, a que ponto nós chegamos para nos proteger do próprio semelhante. Porque quando a gente vê isso, antigamente o ser humano criava essas estratégias para se proteger dos animais ferozes. Hoje não, a gente faz isso para nos proteger dos próprios seres humanos. Então esse é um processo de desumanização. Por exemplo, há mais política, há mais investimento em presídios do que em escolas. Esse é um processo de desumanização, né? Então, o progresso que a ciência propõe, ele vem ligado, né, ele tem as suas consequências, vem ligado a essa ideia de desumanização. E isso vai acontecer no século XIX e a gente vai ter aí uma revolução que é chamada a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é um momento histórico na humanidade onde o ser humano, né, é chamado para refletir sobre, olha, desenvolvemos a tal ponto que agora a gente precisa tratar de outras questões, como, por exemplo, liberdade, solidariedade, fraternidade, são questões que estão ligadas ali à Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa, que é promovida a partir do iluminismo, que vai dizer que o ser humano está no centro, e o ser humano é sabido demais, é racional, produziu muito conhecimento, esse conhecimento precisa servir ao ser humano, a partir da perspectiva da liberdade e tal. E isso vai acontecendo. E aí a gente tem esse grande movimento da Revolução Francesa, que vai dar abertura para vários países da Europa e depois os que foram colonizados depois, ou os que já tinham sido colonizados ou estavam em processo de colonização, também receberam essa influência. Nós, por exemplo, colonizados pelos portugueses, a gente recebe essa influência da Revolução Francesa. E um detalhe aqui para a Revolução Francesa, que a gente precisa dizer, é que, para a gente, nessa perspectiva mais política do capital, hoje a gente ouve falar muito em pobre, rico, classe média, que é aquele debate que a gente estava fazendo agora há pouco. Ao mesmo tempo, isso está ligado à ideia de direita e de esquerda, né? Então, no período da Revolução Francesa, que era para
a questão da igualdade, né? De igualdade, na Assembleia Geral da Revolução Francesa, que vinha ricos e pobres, todo mundo, que a ideia era ter direitos iguais e liberdade de expressão e não sei o que e tal. Mas as classes sociais já estavam muito bem definidas. Aí o que acontecia? Durante as assembleias da Revolução Francesa, estavam lá os trabalhadores e os não trabalhadores, os exploradores, os ricos. E aí, cada um defendendo os seus direitos. Aí o que acontecia? Para não se misturar, quem era muito rico, os ricões senta ali do lado direito. Que esse povo aqui tem as suas ideias próprias. Eles estão defendendo tais ideias. Quem é muito rico, senta ali do lado direito. Quem é pobre, muito pobre, senta ali do lado esquerdo. Quem é mais ou menos pobre, mas não é tão, vem um pouquinho mais para o centro, do lado esquerdo. Quem é rico, mas não é ricão, um pouquinho mais para o centro, do lado direito. E assim vai, para não se misturar os direitos que as pessoas estavam tentando construir, as ideias. E é daí que surge essa questão de direita e de esquerda, que perdurou por muito tempo e ainda hoje. E aí a gente... Professor, oi. Tanto é que, né, depois que, na Revolução Francesa, depois que o pessoal decidiu se revoltar contra o absolutismo, né, que eles não queriam mais aceitar a monarquia, tinha essas assembleias ainda. E os pobres iam defender, né, o direito deles, e os ricos, não querendo perder os privilégios que a monarquia dava para eles, também iam. Aí sentava os ricos na esquerda, na direita, né, e os mais pobres à esquerda. Os que não eram assim tão pobres, mas também não eram tão ricos, ficavam ali no meio, né, neutro assim. Exatamente, Amanda. Então, os ricos estavam lá para defender os seus ideais. Quais eram os seus ideais? Permanecer no poder. E os pobres estavam lá para defender os seus ideais. Quais eram os seus ideais? Participar do poder também, né? Com essa ideia que a Revolução Francesa traz de igualdade. Então, para discutir as ideias, até os lugares para sentar era separado, muito bem definido. Então, hoje, quando a gente vê uma pessoa pobre e miserável, defendendo, falando que é de direita, ele não sabe o que é. Ele não sabe de onde é que vem isso. Porque quem sentava do lado direito eram os ricos, defendendo que tinha mesmo que explorar os pobres, que tinha que trabalhar 15 horas, que tinha que pagar esse salário, que pobre e que mulher e que as minorias sociais não podiam ascender politicamente. Então, essas eram as ideias. Imagine, na Revolução Francesa, um trabalhador, alguém da classe trabalhadora, sentado no meio dos ricos, ou seja, do lado direito. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Então, isso chega até os nossos dias, e nesse momento histórico do nosso país, está muito acentuado isso, as pessoas discutirem quem é de direita, quem é de esquerda. Assim, a grande maioria nem sabe o significado disso, de onde é que vem, o que defende esquerda, o que defende direita, tá? É só para deixar... Eu não sabia não, mas eu já imaginava que não era coisa boa. Não era coisa boa o quê, Áurea? Ser de direita ou ser de esquerda? É dos dois. Pois é. Porque tem a preocupação de ser rico. E tem a preocupação de ser pobre, porque o rico, ele tinha a preocupação de ficar mais rico, né? Ou então da riqueza dele ser prejudicada. E o pobre, coitado, de ser escravizado. Exatamente. Gente. Oi. Tá, então, ligado a essa ideia da Revolução Francesa, a gente vai ter as lutas e as correntes socialistas. Quem são as correntes socialistas? Grupos de pessoas que se juntam para ir brigar contra o capitalismo, contra os industriais da época que os explorava. É o que a gente vai chamar de socialista, que é um pouco essa tendência que existe ainda hoje, né? O sistema socialista não chega a ser um modo de produção. É um sistema que se opõe ao capitalismo, né? Então, não é um modo de produção, porque não existe experiências concretas assim. Algumas que houve, não deu muito certo. Por exemplo, Cuba não deu
é muito certo, ainda hoje se arrasta ali, né? Tem muitos problemas. União Soviética, na Rússia, em 1917, também não deu certo. Alguma experiência socialista que a gente tem, por exemplo, a China, hoje, mas é um socialismo moderno, socialismo moderado, que a gente chama. Não traz essa ideia, ou seja, não é um modo de produção. É mais uma forma de conceber a sociedade que vai contra o capitalismo, tá? Então, toda essa confusão estava acontecendo no cenário da filosofia no século XIX. Aí a gente tem, né, filosofia contemporânea do século XIX, foi desenvolvida a partir dos movimentos e correntes filosóficas, essas quatro correntes filosóficas que a gente vai trabalhar, elas vão se desenvolver no século XIX. O romantismo, o idealismo alemão, o positivismo de Comte e o materialismo de Marx, tá? Então a gente tem 4 momentos dentro da filosofia do século XIX. Vamos ver um pouquinho. O romantismo. Cadê? O romantismo não teve muita expressão nesse sentido da produção de conhecimento, porque exaltava o indivíduo, né, a partir da emoção. O romantismo, no primeiro momento ali do século XIX, ele é um movimento cultural, né, que trabalha essa questão da arte e da filosofia. Foi importante por isso, mas do ponto de vista da produção de conhecimento científico e político, menos. Era mais ligado às expressões humanas, às paixões e sentimentos, né, do ser humano, essa questão da sensibilidade, da subjetividade do indivíduo, do nacionalismo, do amor à pátria, essa questão de liberdade, e que nem era uma liberdade coletiva, era mais uma liberdade individual. Então são algumas ideias que traz o romantismo. O romantismo foi um movimento artístico e filosófico que surgiu nas últimas décadas do século XVIII na Europa e que durou durante grande parte do século XIX. E é isso, caracterizou-se com uma visão de mundo contrária ao racionalismo, né? Não era muito da questão do pensamento, e que marcou um período neoclássico e que buscou um nacionalismo aparentemente que se perdera. Então, o romantismo vai tentar resgatar essa ideia de nacionalidade, né, das paixões individuais, algo mais romântica, vamos dizer assim, tá? Então, aí um pouco mais sobre ele. Aí o termo romântico refere-se ao movimento estético. A gente vai ter isso na videoaula. Depois a gente vai ter o idealismo alemão. No idealismo a gente vai ter, né, alguns filósofos, como por exemplo Fichte e Schiller. Vamos ter o Hegel e vamos ter a contestação do sistema hegeliano, como por exemplo Feuerbach, Schopenhauer, Kierkegaard. São filósofos que vão questionar Hegel. Hegel foi muito importante, porque ele foi, inclusive, professor de Marx, e ele vai desenvolver a dialética. Eu vou explicar isso tudo na videoaula. Vou mandar as videoaulas para vocês de cada um dessas correntes do século XIX, tá? Então, o romantismo não vou mandar, porque é mais tranquilo, e aí a gente tem o idealismo. Idealismo é uma corrente filosófica. Esse idealismo é que partiu naquela época de Hitler, professor? Também, mas quando a gente fala do idealismo alemão, não, a princípio não é por causa do Hitler, apesar de que o Hitler vai se embasar nisso aqui, mas um pouquinho mais para frente, já no século XX, né? Mas aqui é mais no sentido de dizer que o conhecimento provém da razão, da ideia de um mundo perfeito. Existe na cabeça
Aí vai lá da questão do Platão, lembra? Mas ele desenvolve na Alemanha, por isso que fala idealismo alemão. E esse idealismo, ele vai depois influenciar numa outra corrente, que é a que vai fazer, inclusive, o Hitler se definir, que é o positivismo, tá? Que é o positivismo, que é uma outra corrente. Então, a primeira corrente, aqui mais filosófica mesmo, é o idealismo. O romantismo foi uma corrente filosófica, mas era mais nessa linha literária e tal. Aí a gente tem o idealismo, principalmente com Hegel, né? Com Hegel, e aí a gente vai ter os filósofos que vão questionar Hegel. Veja que eu estou já colocando aqui a referência do livro para ler, para entender cada momento desses. Os filósofos que vão contestar o sistema hegeliano, porque o Hegel, ele cria uma forma de pensamento. A gente chama de sistema hegeliano. Tá? Então, essa forma de pensar a partir da dialética, e aí eu quero, pessoalmente, né, dar alguns exemplos de dialética para vocês, quando a gente estiver conversando as questões. E aí a gente tem o Feuerbach, o Schopenhauer e o Kierkegaard, são filósofos que vão questionar essa forma de pensamento que o Hegel vai desenvolver. Tá? Aí a gente continua falando do idealismo, mas aqui está na aula. Aí a gente tem o positivismo. Positivismo é perverso, né? Positivismo traz aí o Comte, né? Augusto Comte, que vai trabalhar algumas questões, inclusive muito ligada à política do nosso país. Mas aí eu vou explicar, né, um pouco sobre o positivismo de Comte na videoaula que eu vou mandar para vocês. Aí também tem a referência do texto. E aí mais essa ideia de Comte influenciando no Brasil, que é o positivismo, tudo isso eu vou falar na videoaula. Eu quero chegar aqui no materialismo do Marx, que aí a gente vai aprofundar nessas correntes na nossa conversa pessoalmente, tá? Então, materialismo dialético. Dialético porque o Marx era aluno do Hegel. Foi o Hegel que inventou esse negócio de dialética, que a gente vai entender. Mas o Marx aperfeiçoou. E o Marx vai se tornar um dos maiores filósofos da contemporaneidade, porque ele vai fazer muitas críticas ao sistema capitalista a partir dessa forma de pensar que é o sistema dialético, tá? Dialético. Então, a gente tem materialismo dialético, onde eu explico tudinho na videoaula, né? E aí também tem a crítica ao idealismo hegeliano, tem a visão materialista da história, tem o capital e trabalho. Aqui são questões que o Marx aborda. Marx vai fazer uma crítica ao idealismo do Hegel, porque ele vai desenvolver outra forma de pensar, que não é idealista, é materialista. E Marx vai trabalhar o conceito de capital e trabalho, criticando o sistema capitalista, e vai desenvolver a sua própria dialética. E ele vai falar dos modos de produção, um pouquinho que eu já falei, e das forças produtivas. E aí tem as lutas de classe, né, que Marx vai trabalhar. E aí a gente tem o Marx, aqui várias coisas dele, que eu vou trabalhar na videoaula, e um pouquinho, e depois de Marx, né, depois do Marx. Aqui tudo eu vou comentar na aula, na videoaula, nas videoaulas que eu vou mandar para vocês. Tá? Então, professor, eu vou mandar a videoaula, vou tentar colocar separadinho por correntes, porque eu já tenho elas gravadas, tá bom? Aí vocês vão assistir as videoaulas e ler o texto que eu estou fazendo a referência e vamos fazer uma roda de conversa sobre aquelas questões que eu postei lá no grupo, que a gente vai ver agora quem fica com que questão. Diga, professor, José, diga. Eu queria perguntar sobre o Friedrich Engels, onde é que ele entra aí nessa parte da história? O Engels, que Isso. não é o Hegel, os alunos geralmente confundem.
O Friedrich Engels, era amigo do Marx. O Engels escreveu com Marx. Eu vou levar uns livros do Engels e do Marx. O Engels era de uma família rica e o Marx, né, não tinha nem dinheiro para comprar papel para ele escrever. Então o Engels meio que bancava o Marx. Eles escreveram muito, os estudos deles eram juntos. Engels, a gente sempre ouve falar em Marx e Engels, eles escreveram junto. E o Hegel, professor, o Hegel foi anterior. O Hegel, ele foi professor do Marx. Só que aí depois o Hegel desenvolveu o que a gente chama de dialética e o Marx pegou isso e reorganizou. E aí os alunos do Hegel se dividiram. Os hegelianos de direita, que continuaram defendendo o pensamento de Hegel, e os hegelianos de esquerda, eram aqueles que partiram de Hegel, mas foram para outro rumo. E aí tem o Marx. E aí tem o Karl Marx e o Frederico Engels, que vão estar junto, tá? Então, Joselma, o Engels vai trabalhar junto com Marx. Estudar a exploração no sistema capitalista a partir das fábricas. Eles defendiam, no caso, o socialismo. Não é isso, professor? Sim, não é que eles defendiam, eles criticavam o capitalismo, dizendo que era um sistema de exploração, e ele propunha uma outra forma de construção da sociedade baseada no socialismo. Baseado no socialismo. Porque o socialismo até então, né, não era, e até hoje, não é um modo de produção, é mais uma forma de organização da sociedade que se contrapõe ao capitalismo. E sim, eles defendiam o socialismo como uma forma de superação do capitalismo, tá? Show, professor. Não esqueça que eu quero ficar com a segunda questão. Certo. Então agora vocês podem ir lá no grupo e vamos me dizendo aqui quem fica com cada questão. São 5 questões. São 5 questões, 15 questões. Algumas vai ficar 2 pessoas, outra vai ficar 4. Então vamos lá. Eu acho que eu vou pela lista, porque naquele dia ficou muito barulho. O Rivaldo está aqui. Rivaldo? Sim, professor. Qual é o tema que você gostaria? Entre essas perguntas aqui, professor? Para a gente comentar. Você vai levar o teu argumento para... Quando eu perguntar, você vai refletir. Não é responder, é refletir, tá? Uma dessas questões. Todas são sobre essas 4 correntes filosóficas do século XIX. Augusto Comte, professor. Diz aí o número. 9. 9, certo. São 2 pessoas. Então aqui eu tenho o Rivaldo. Ok. A Isla está aqui na aula, a Isla? Não está. O Guilherme Gomes. Aqui. Qual é, Guilherme, que tu quer? Rapidinho aí, já vão vendo pra gente... Hum? 13. 13. Certo. Sobre o Marx também, né? É o Guilherme. Certo. Ok, Guilherme. O Eduardo. Não está entre nós? O 6, professor. O 6. Certo, Eduardo. Bem facinho. A Edna. Ellen. A 4ª, professor. Muito bem. A 4ª pega 2 pessoas. Eu vou colocar você aqui e depois pode ser mais alguém. Edna. E o Bruno. Bruno. Professor, eu quero Karl Marx, a 14. 14. São 4 pessoas.
Mas cada um vai organizar a sua separado quando eu perguntar e cada um vai colocar. Ok, Bruno? Jéssica. Vou querer o 14 também, professor. Ixi. Trocar Professor, figurinha, né? É. professor, Áurea. Oi, João. minha conexão caiu aqui, eu ia fazer uma pergunta. Eu estou olhando aqui as questões da discussão, aí tem a número 1, 2 pessoas. Essas 2 pessoas também vão falar da questão 2, ou vão falar só dessas que tem... Da mesma questão. Da mesma questão, porque são questões mais complexas. Aí, para dar mais confusão, né, dar mais debate, a gente coloca 2 pessoas. Viu, João? Na hora que tu for ajudar os meninos, aí tu já pensa nisso. Ok. Então vamos falar sobre todas que estão aqui, né? Tá, ok. Exato. As 2 pessoas vão falar da mesma questão. Uhum. Áurea. Cadê a Áurea? O senhor falou de mim? Qual é a tua questão, Áurea? Ai, pode ser qualquer uma que eu queira, né? É porque eu quero a 13. A Ai, então, 13. São 2 Não, não é a 13, é a 14. É a 14. Sim. Áurea. Também. Ok. Graciele. Peraí, professor, tô vendo aqui. Os demais já vão olhando aí, viu? Eu quero essa 15. 15? É. Certo. São 2 pessoas. Pode ser você e uma outra. Roberta. A Roberta tá em reunião, professor. Ah, tá. Roberta tá na reunião. Então, mas ela vai ficar no mesmo grupo que eu vou avisando. A Andressa não está. Ana Júlia. Ana Júlia também não está. A Joselma. A Joselma já tinha falado que era a primeira. Professor, que era a segunda. É a segunda, não é a primeira? Isso, é a segunda. A segunda é só você. Só eu, isso. Pronto, vai arrasar. A Maria Antônia. Professor, repete bem as perguntas que o pessoal já pegaram. É que eu me perdi, eu tava tentando marcar aqui, mas não deu certo. Diz aí eu te digo. É melhor do que eu dizer tudo. Diz a que tu quer. Aí eu digo se tem gente ou não. Eu queria a 6ª. A 6ª. Já foi. Só é uma pessoa, já foi. É o Eduardo. E a 9ª? A 9ª. Pode ser a 9ª também. Já tem o Rivaldo, mas são 2 pessoas. Não, mas aí a Roberta pediu pra ficar comigo. Então escolhe uma mulher aí. Peraí, deixa eu ver. A primeira. Essa música já foi, professor. A primeira não tem ninguém e são 2 pessoas. Pode ser. A Maria Antônia e Roberta. E a Roberta. Gente, o que é que vocês vão fazer? Assistir às aulas, ler o texto e tentar organizar uma fala rápido, 1 minuto, 1 minuto e meio, tentando refletir sobre a questão, tá? Amanda. Quero a 7. Amanda Beatriz. Certo. Amanda Tigre não está. Depois ela vê. Maria de Fátima. Maria de Fátima. Mas eu tô aqui. Aí eu pego a minha e a dela. Bem. Pois vá pensando aí. Maria Pode de ser a 10. Oi? Acho que a 10, acho que não foi ninguém ainda não, né? Explica os principais compromissos. Verdade, não. É verdade. Pois pronto. Alane e Amanda. Amanda, da família dos Tigres. Isso. Certo, já foi. A Maria de Fátima não está. O Arthur. Arthur caiu.
Elaine. Elaine. Também não está. Maria da Conceição. Professor, eu gostaria de dar número 4. Número 4. Tá, aqui tem a Edna já. Então, Maria da Conceição, certinho. Samara. Professor, eu ia escolher a 4 também, mas aí já tem as duas pessoas, né? É. A 3 não tem ninguém. Pode ser então, professor. Samara. Certo. Alaine já foi. Alane já foi. Zípora. Cadê a Zípora? Tá, não está. Vitória Nunes. Tá na reunião também. Tô aqui, é porque demorou. Ah, bem. Zípora, diga lá. Ai, professor, eu nem sei. Marca aí pra mim, por favor. Tá, deixa eu ver uma. A que eu queria já foi todas marcadas. A 14 junto comigo. Mulher, eu não quero falar. Eu passei 4 anos estudando Max. Eu quero dar um. Então, vai estudar. Deixa eu ver o que tu pode estudar, mulher. Pessoa. Aqui, do Hegel. Do Hegel, que é a 8, mas está dividida em 2 pessoas. São 2 questões no Hegel. Não tem ninguém ainda. Pode ser. Aí tu vê em que se baseia esta afirmação ou a partir desse ponto de vista. Qual é que tu quer? A letra A ou a letra B? Do Hegel. Olha, quase não estou enxergando, peraí. Tá pequenininho, porque é muita coisa. É onde é? Qual é? Meu Deus A do 8, céu. a 8. 8. A ou a B? Pode ser a A. Tá. Zípora. Não importa, a gente vai ter que falar de tudo mesmo, né? Letícia. Eu vou querer a 12. A 12? É. Eita. Certo. Então, todo mundo que tá aqui tá incluído no negócio, não é? Falta a Maísa, professor. E a Fátima também. A Fátima tá pedindo. Não, mas elas não estão aqui. É que ela caiu. Ah, mas aí ela vai me procurar. Eu trato com ela lá pessoalmente. Tá? Ah, entendi. Trato com ela lá. Professor, por enquanto só tem eu, né? Na 8. Só. Aí tá sobrando a letra B. Para uma das meninas que não estão aqui. Tá, gente? Então é isso. Vocês irão assistir as videoaulas de cada corrente, né? Idealismo alemão, com o Hegel lá. Positivismo de Comte, né? E o materialismo de Marx. São 3 correntes. São 4, mas o romantismo eu não vou mandar porque é mais simples, é mais tranquilo. Certo? Então, para finalizar agora, eu vou colocar um pequeno vídeo que vai sintetizar o que eu vinha falando mais cedo sobre essa diferença entre ao século XIX e o século XX. Tá? Deixa eu ver aqui. E professor, o senhor tem que levar bastante chá de maracujá, viu? Certo, eu vou levar chá de maracujá. E aí eu vou depois, quando estiver mais próximo, lá para quarta-feira, eu vou propor para vocês, quem puder levar alguma coisa, tá? O professor gosta da discussão. Tem que levar chá de maracujá, não. Chá de maracujá que é pra pessoa ficar doidona e... O senhor gosta de 3 dias de confusão. Eu gosto. Pronto, eu vou levar uma ribite. Não. Pra mim. Tô. Ficar bem ligadona. Veja aí se vai dar eco
Aí vocês me falam e eu desligo meu microfone. Nós iniciamos esta apresentação falando sobre as contraposições entre os Não é, professor. e os Tá, É melhor só mandar o link e a gente assistir mesmo normal pelo seu canal. Uhum. Vou tirar o EQ. século XX, que são as transformações da filosofia contemporânea. Olá pessoal, nós iniciamos esta apresentação falando sobre as contraposições entre o século XIX e o século XX, que são as transformações da filosofia contemporânea. A filosofia se desenvolve desde a Grécia, com a filosofia antiga, passando pela filosofia patrística, depois a escolástica, depois o Renascimento, a Idade Moderna, a filosofia iluminista, e chegamos à Idade Contemporânea. Então a gente vai analisar quais são as diferenças basicamente entre o século XIX e o século XX. Aqui nós temos um pequeno resumo, que percebemos que o século XIX é o século do otimismo, onde a filosofia e a ciência é entendido como um grande instrumento da solução dos problemas, né? E no século XX há um pessimismo por conta das guerras, do totalitarismo, dominação da Europa no colonialismo africano, asiático, etc., a devastação, a poluição, bomba atômica, etc. Nesse momento nós temos uma filosofia, uma ciência mais crítica. No final dos anos 70, 1970, surge o que é chamado de pós-modernidade. Por conta da evolução dos meios eletrônicos, da comunicação fácil, surge uma dúvida se a razão é capaz de conhecer a verdade e levar para o progresso, um mundo seguro. Então, a pós-modernidade vai questionar o século XIX e também o século XX. Então, no final, a gente vai analisar também, fazer uma avaliação além do pós-modernismo, que nós devemos colocar a razão ainda para funcionar. A filosofia deve novamente indagar. Então, no século XIX, otimismo, progresso, evolução, civilização. Século XX, guerra, devastação, pessimismo. Pós-modernidade, cada um por si, dificuldade de ver a razão e as saídas utópicas acontecer. Além da pós-modernidade, nós devemos continuar apostando na razão, na evolução da capacidade racional das pessoas. Vamos lá então, retomando detalhes dessa explanação. No século XIX surge a ideia de que a história é progressiva e ela é positiva, portanto ela traz sempre progresso. A ideia de que a razão sempre evolui é de Hegel, e também nós temos que a ideia de que a ciência deve ser a matriz para tudo é de Augusto Comte, que dizia que toda a sociedade tinha que ter o amor como princípio, a ordem como meio e progresso como fim. Tanto é que esse tema de Augusto Comte está na bandeira do Brasil. Então vejamos sobre a questão da história e progresso no século XIX. Otimismo, ideia de progresso, que a ciência é para prever e prover. Século XX, em relação à história e progresso, há um pessimismo, crítica à ideia de progresso, porque cada sociedade teria sua história. E que essa ideia de progresso, estava justificando o colonialismo, a dominação de um povo sobre o outro. Então, passa a criticar e dizer, não há transformação contínua, cumulativa, positiva e progressiva da humanidade. Então, o século XIX pensava do jeito, o século XX vai criticar essa maneira de pensar. Agora vamos ver como é que acontece essa diferença entre século XIX e século XX na ciência e nas técnicas. Século XIX,
Otimismo, a ciência sobre a natureza, sobre a sociedade, o indivíduo, a razão instrumental, a técnica, a ciência vai resolver os problemas. Surge sociologia, psicologia, tudo vai funcionar com base nas ciências. No século XX, pessimismo com guerra, totalitarismo, poluição, obesidade, a indústria militar, Auschwitz, perseguição dos judeus, Hiroshima, bomba atômica. Surge a escola de Frankfurt, que vai falar, olha, nós ao invés de ter uma razão instrumental, temos que ter uma razão crítica, né? Walter Benjamin, Horkheimer, Adorno e outros filósofos vão começar a fazer uma análise crítica dessa situação no século XX. Qual a diferença do século XIX e XX em relação aos ideais políticos? No século XIX, a filosofia apostou nos ideais políticos revolucionários, nova sociedade, seja ela liberal, seja ela socialista ou comunista, a nova sociedade. Mas surge totalitarismo de esquerda e de direita, nazismo, né, o comunismo ditatorial, né, as ditaduras na América Latina, no Chile, no Brasil, na África, na Ásia. Então, no século XX, a filosofia passou a ser pessimista com relação à capacidade racional na política. Na cultura, século XIX, a filosofia descobre a cultura, seres culturais que transformam a natureza. Alguns acham que a cultura ela é progressiva, tem cultura superior, por exemplo, a Europa tinha cultura superior que da América, que é superior que a África e assim por diante. Outros vão dizer que era uma cultura, são muito particulares, muito ligadas à tradição. Século XX, começam a perceber que a história e as culturas são descontínuas. Cada povo, cada região tem sua cultura. Plural, a cultura é plural. Cada povo tem um jeito de se relacionar com o tempo e com as técnicas, com o meio ambiente. Então, o presente estaria voltado para o futuro e não para o passado, como se diria aqui nessa ideia anterior. Então, sempre pensar que a cultura é para o futuro que cada um constrói. Também, nesse período, tem a ideia do fim da filosofia, porque no século XIX, todas as explicações estariam dadas, seria desnecessária a filosofia. No século XX, a filosofia mostra que as ciências têm resultados duvidosos, porque a ciência não é neutra, ela faz mal para as pessoas também se ela progredir do lado errado. Russell vai dizer que teríamos que analisar melhor os resultados das ciências. Russell, outro personagem, vai dizer que temos que estudar a linguagem científica, os limites do conhecimento científico. O conhecimento científico não traz toda a verdade. Também vamos entender que nesse período há uma discussão sobre os limites da razão. Então, no século XIX, otimismo filosófico, a razão conheceria a realidade e as ações humanas. No século XX surge Marx dizendo que as condições de quem domina quem domina a sociedade ou a classe dominante diz o que é a vontade e transforma essas vontades em ideias. Então nós temos ideologia que domina e a pessoa não pensa livremente porque ela é dominada pelas ideias dos outros. Freud vai dizer que nem tudo que acontece conosco é do consciente, tem o chamado inconsciente. Então a razão conhece tudo, a ideologia diz que não, a inconsciência diz que não. Então, dois personagens, Karl Marx e Sigmund Freud, vão dizer que a razão tem novas questões a serem discutidas. Então, a pergunta é, temos liberdade para a gente discutir as questões históricas, econômicas, culturais, etc., ou tem um condicionamento psíquico? A discussão sobre o infinito e o finito. No século XIX, tudo era infinito. A natureza, o Deus eterno, o desenvolvimento era pleno, a totalidade infinita da qual o homem faz parte. No século XX, começa a ter a ideia de que tudo é finito. Quando morre, tudo se acaba. Surge a teoria do existencialismo. Viver uma vida plena. O importante é a vida aqui na Terra. E aí também não teria sentido fazer uma luta política, uma sociedade melhor para o futuro. Então tem essa desconfiança. E também surge na antropologia
a ideia de que cada lugar tem uma diferença, as diferenças das pessoas, as diferenças das ciências. Então, nós temos aí nesse período o existencialismo, que é pensar no momento presente que estamos vivendo e as diferenças das pessoas para que as pessoas sejam felizes agora. Então, esse embate entre o século XIX e o século XX vai gerar uma série de dúvidas. Essas dúvidas vão impactar numa nova etapa de pensamento filosófico chamado pós-modernismo. Então, contra esse embate entre os otimistas do século XIX e os céticos, pessimistas do século XX, vêm as ideias pós-modernas que nós discutiremos numa próxima oportunidade. Muito obrigado a todos e até lá. Ok, pessoal. Era para a gente visualizar um pouco, não é, daquilo que eu estava falando. Ele traz várias informações sobre o século XIX, já fazendo uma comparação com o século XX. Então, nós estamos tratando mais especificamente da filosofia contemporânea do século XIX, e aí vamos continuar com ela no século XX. No século XX vai ter outras correntes, inclusive o existencialismo, escola de Frankfurt, e aí a gente vai ter outros filósofos, como Frederico Nietzsche, o Jean-Paul Sartre, com essa ideia do existencialismo, o próprio Freud, e as ideias do Marx, que no finalzinho do 18 aqui, para do 19 para o 20, vai influenciar bastante aí no século 20, tá? Então, era para a gente meio que visualizar esses dois momentos. Ele falou o nome de filósofos que não está aqui ainda para a gente trabalhar, exatamente porque é do século XX, tá? Mas nós iremos conhecer. A gente ainda tem alguns encontros até terminar o semestre, dá tranquilamente para a gente aprofundar. Certo? Então, era isso por agora. Vamos meio que terminando, né? Mas assim, só refrescando a ideia da atividade. Se você não assistir a videoaula, você não vai entender os filósofos e a corrente que você vai apresentar na sua fala na roda de conversa. Então, é importante assistir a videoaula, dar uma olhada no texto, que é desse livro, tá? Vocês podem pegar e ficar aí umas 2 semanas com ele, né? Que é o tempo da gente estar trabalhando essa última corrente. E aí preparar uma boa fala, com argumentação e tal, sobre a questão que você ficou. Mas a ideia é compreender o todo, porque na prova, né? Na avaliação, a gente não quer que você saiba algo só sobre aquela corrente, só sobre aquele filósofo, mas que tenha a compreensão do todo, certo? Então, essa é a proposta da nossa atividade. Entenderam? Tá de boa? Certinho, professor. Alguma dúvida, algum questionamento? Professor! Oi. Professor, deixa eu mudar de questão. Sim, diga. Professor, aquele slide o senhor pode disponibilizar ele? Posso, só que ele tá com toda a filosofia. Então, eu vou tentar cortar e deixar só desse período. Não, pode mandar tudo mesmo. É bom ter mais assunto, assim, para poder consultar. E eu tenho uma dúvida, professor. Eu vi que lá no slide tinha um livro, não sei se é livro ou se é filme, era O Jovem Karl Marx. O Jovem Karl Marx é um livro e saiu um filme dele, na Netflix, inclusive, saiu no ano passado. Eu tenho o livro, O Jovem Marx, eu tenho muita coisa de Marx, eu sou marxista há 300 anos. Então, eu sou dessa linha mais crítica, né, da filosofia. Então, eu li muito Marx. Tenho Capital 1 e 2 e 3 volumes desse tamanho, de 900 páginas. Então, O Jovem Marx é um livro que tem, e também foi feito um filme que está na Netflix, saiu no ano passado. E daqui para frente, a gente tem vários filósofos que já tem filme. Por exemplo, Nietzsche, que eu vou falar do Nietzsche para vocês, vou propor que vocês assistam o filme do Frederico Nietzsche.
Um Dia de Nietzsche em Turim. Mas não é agora, só mais para frente no século XX. Tá? Mas tem sim, Letícia. Pode procurar para ir na internet, na Netflix, o Jovem Marx. Muito bom. Assista. E leia o livro também. Tranquilo? Tudo certo. Muito bem. Vamos fazer um chá bacana na próxima semana. Leva muita comida. Tchau, professor. Boa noite. Quero matar minha Professor, o senhor deixa eu ficar com a 8? Não tem gente lá, não? Eu acho que ficou faltando uma pessoa. Eu acho que foi na 8. Vê aí. Ficou a Vícora e aí ficou sobrando uma questão. Pode. Ah, então fica bom. Nós somos vizinhas, é bom que ela vai me ajudar. Eu vou tirar você de lá. Ok, gente, pode ficar à vontade. Qualquer dúvida, chama lá no Zap, tá? Deus abençoe. Tchau, professor.